Fim de jogo no estádio Manuel Barradas, Vitória 1, Vasco 0. Renato Kaiser, camisa 79, lei do ex, fez o gol naquela crônica, dado, oferecido, cedido pelo Vasco. Mais um jogo que o Vasco perde, onde o adversário consegue fazer o gol sem precisar do mérito. Não foi mérito, foi demérito do Vasco. Mais uma saída de bola, agora com o Robert Renan para o Cauã Barros, uma indefinição na saída, o camisa 12 rouba a bola, o Tárzia, e cai nos pés logo do algoz, da lei do ex, Renato Kaiser. Chega a ser desgastante vir aqui falar no pós-jogo, porque nada muda. São 45 dias que o time volta com a postura de um time desgastado, cansado. É incrível como hoje, pelo lado esquerdo, o Nuno Moreira não conseguiu concluir uma finalização com eficácia. Esse time tem que colocar o pé na forma. Já não bastasse as contratações que precisa de forma urgente, tem que aproveitar agora essa transição para a compra da SAF, independente do que o BAP pensa ou acha, o que ele vai tentar, essa questão na justiça, por conta de achar em relação ao conflito de interesse. O Vasco já tem tantos problemas, já tem um problema do jogo, já tem a questão e ainda tem outros tentando atrapalhar aquilo que, a princípio, é a única chance, a única saída. Porque com esse repertório, com esse tipo de atuação, e quando eu digo atuação, é o Vasco não conseguir ser eficaz. O Vasco não conseguir ter uma finalização. A melhor chance que o Puma teve, uma jogada que começou pelo lado esquerdo, com o pivô do Spinelli, o Thiago Mendes, que fez uma partida hoje abaixo, como todo o time no coletivo, consegue a triangulação, a bola sobra nos pés do Puma, e ele de frente para o Lucas Arcanjo não consegue definir e fazer o gol. O Vasco teve as chances mais claras pelo lado direito, sempre pelo lado direito, e não conseguiu. Volta para o segundo tempo, uma tônica que é muito dos times do Jair Ventura, principalmente no Barradão, é deixar o adversário ter o controle do jogo, ter a posse do jogo. Mas, numa bola perdida, numa bola vadia, num espaço, o Vasco cedeu o gol ao adversário. E aí mantém a mesma saga. Zona do rebaixamento, 20 pontos. É muito cansativo. É muito desgastante. A única esperança que o torcedor pode se apegar, que a gente consegue se apegar, é a vinda das contratações e a venda da SAF. Porque pode colocar o Thomas Tuchel, o Pochettino, o Ancelotti, o Guardiola, o Lionel Scaloni, muda árbitro, pode colocar quem for. Quem for. Mas o time, as peças são as mesmas. Um planejamento pífio, cara. Um planejamento porco feito por essa atual diretoria. Ah, mas foi pra justiça, Lucas. E o que eu tenho a ver com isso? E o que você tem a ver com isso? O que o Vasco tem a ver com isso? Se foi pra justiça, dava um jeito de tentar andar de outra forma. Dava um jeito de tentar contratar de outra forma. Dava um jeito de trazer um treinador em outro momento. Porque eu não consigo nem sequer vir aqui e criticar o Pedro Emanuel. Porque ele desembarcou no Rio sexta-feira passada. Não faz nem uma semana. O primeiro treino dele foi na segunda-feira. Não podemos criticar o técnico. Eu posso criticar o elenco, mas é um elenco fraco, é um elenco limitado, precisa de reforços. Então só tem uma pessoa que eu tenho que criticar. Eu tenho que criticar sim. Elogio quando tem que elogiar, mas as críticas têm que ser feitas ao trabalho do departamento de futebol do Vasco da Gama, que não entregou um reforço,
O Paulinho não é reforço porque nem sequer foi relacionado para o jogo de hoje. E ao senhor Cauã Barros, tá de brincadeira, né, Cauã Barros? Hugo Moura foi embora, Hugo Moura tá na Arábia Saudita, mas deixou o cargo com você? Deixou a responsabilidade de entregar jogos para você? Porque hoje o que você fez, com todo respeito, parece que você quis desrespeitar o torcedor, tá brincando, não tá levando o jogo a sério como deve ser levado. Entregou o jogo. Vasco da Gama não levava perigo ao Vitória, mas o Vitória também não levou perigo ao Vasco da Gama em nenhum momento durante a partida. E aí você faz essa bobagem, para não falar outra coisa, para não utilizar um outro termo. Faz essa bobagem, entrega o jogo, tá achando que é craque, tá achando que é o quê, cara? Abaixa a bola, Cauã Barros. Abaixa a bola, cara. O Vasco da Gama não precisa só de um meia, não. O Vasco da Gama precisa de um volante, de um primeiro volante bom para colocar o Cauã Barros no banco. Porque não é a primeira vez que o Cauã Barros entrega. É um bom jogador, tem um futuro legal pela frente, mas precisa colocar às vezes o pezinho no chão. Acha que é muito maior do que de fato é. E entregou o jogo de hoje. E, cara, eu tava na transmissão do Expresso, né, durante a partida, e no intervalo eu falei o seguinte: olha, a matemática é simples. Quem conhece o Vasco, a matemática é simples. Se o Vasco tomar um gol, ele vai perder o jogo, porque não vai ter capacidade ofensiva para poder empatar. E se o Vasco fizer 1-0, achar um gol aí numa falha do Vitória, o Vasco vai levar um empate depois, porque defensivamente o time é muito ruim, vai se recuar todo e vai chamar o Vitória pra cima e no abafo vai levar um gol. Então, eram os dois roteiros que esse jogo podia desenhar. O que aconteceu foi o primeiro. Vitória fez 1-0, numa falha ali do Barros, numa falha defensiva do Vasco, num gol que o Vasco entrega. E o Vasco não teve força, né? É assim, o ataque do Vasco é um filme de terror qualquer, né? Eu acho que é o exemplo maior desse jogo. O Vasco deu uma vacilada, entregou o doce, a bola sobrou pro Renato Kaiser, ele fez 1-0 Vitória. No lance seguinte, cara, 1 minuto depois, o lance seguinte, a zaga do Vitória dá um mole também, bola sobra pro Nuno, o Nuno chuta lá na casa do chapéu. A bola sobra pro Brenner, na verdade, o Brenner rola pro Nuno, o Nuno chuta lá na casa do chapéu. Ou seja, quando o Vasco entregou o doce, Vitória foi lá e castigou. O Vitória entregou o doce, o Vasco perdeu porque não tem capacidade ofensiva pra marcar. Então, assim, é um time, cara, muito ruim, muito mal montado, e aí a gente tem que falar aqui da gestão de futebol do Pedrinho, que é ruim. Quando aconteceu ali de afastarem o Pedrinho na liminar, naquele quase um golpe político, acho que todo mundo foi a favor do Pedrinho, do retorno dele, mas assim, a montagem do elenco, a gestão do futebol, do Pedrinho, do Felipe, do Admar, é ruim. Olha, gastaram dinheiro com Brenner, com Spinelli, com Marinho e Nestrosa. Gente, esse Marinho e Nestrosa, meu Deus do céu. O cara entrou hoje, ele não conseguiu fazer nada. Nada. É uma piada de mau gosto, infelizmente. O Spinelli é voluntarioso, ele tenta e tal, mas fraco. Não pode ser a principal arma ofensiva do Vasco. O Coutinho se aposentou e o Vasco até agora não contratou um meia armador. Aí vai empurrando o Rojas de camisa 10. O Rojas é o camisa 10 do Vasco. Ele foi contratado para ser o reserva do Coutinho. Ele não foi contratado para ser titular do Vasco. E aí, do nada, ele é o responsável pela criação do Vasco. Não dá. Não tem capacidade de ser titular do Vasco. Então, assim, foi muito dinheiro mal investido e o time é muito fraco, gente. Se não se reforçar, infelizmente, não dá aqui pra... Treinador nenhum vai fazer milagre. O Diniz não deu jeito, o Renato deu ali um pulo de golfinho ali, né? No início parecia que ia dar jeito, depois a coisa desmoronou. E o Pedro Manuel também não vai dar jeito. Se não contratar, ninguém vai dar jeito porque o elenco é fraco, gente. O time é fraco. O problema não é mais treinador. O problema é o time que é fraco. Tem que reforçar. Ah, mas para reforçar tem que ter o dinheiro do Crefilho, tem que ter o dinheiro do Lamac. Não sei. Tem que resolver, tem que dar um jeito. Tem que contratar, porque com esse time vai cair. Esse time não tem capacidade, infelizmente, de sair dali e vai passando as rodadas, vai se complicando ainda mais, vai se afundando ainda mais. Enfim, então tem que agir o mais rápido possível para poder salvar essa lavoura, porque hoje acaba o primeiro turno e o Vasco termina o primeiro turno dentro da zona do rebaixamento e, sinceramente, a gente não vê capacidade de sair dali.
Com o elenco que tem hoje, a gente não vê capacidade de sair dali. Por isso que eu tô falando, eu agradeço muito aqui ao Pedrinho, que ele tá vendendo a SAF. Eu tô muito feliz que a família Lamáquia tá comprando a SAF do Vasco, muito feliz mesmo, tá, que eles estão comprando a SAF do Vasco, mas eu volto a repetir aqui, não tem como a gente querer que esse elenco fique aí até o final de setembro, se esperar e não contratar um zagueiro para ser titular, um volante para ser ali o jogador na vaga do Cauã Barros, um meia atacante, que, porra, o Rojas não tem como, não tá pronto, um atacante de lado de campo e um centroavante, irmão, esquece, vai cair, irmão, vai cair, porque o Renato Kaiser, que é reserva do Vitória, esse Renato Kaiser que entrou hoje, fez gol no Vasco de novo, ele sozinho, ele é melhor que os dois atacantes que a gente tem. Tá entendendo? O Renato Kaiser, que é cria da base do Vasco e nunca teve oportunidade do Vasco, Renato Kaiser sozinho, ele consegue ser melhor que Brenner e Spinelli juntos. Tá entendendo? Aquele meio de campo, aquele Baralhas, porra, é um cara que é fraco, mas é muito melhor do que o Cauã Barros. Tá entendendo? É tudo errado. Por que o Carlos Andrés Gomes, que é o melhor atacante que a gente tem, tava no banco? Porque tava na Copa do Mundo? Se o cara tava na Copa do Mundo, o cara tem que ser titular, porra. O cara tem que ser titular. Que porra é essa, irmão? Que maluquice é essa? O cara vem da Copa do Mundo, vai ficar no banco de reserva no Vasco pra porra de Nuno Moreira? Nuno Moreira, volta pra Portugal, irmão. Pelo amor de Deus. Pô, Spinelli parece um cone, irmão. Ele é pior que um cone. Ele atrapalha as jogadas do Vasco. É inadmissível, irmão. Caralho, quem em sã consciência teve a ideia de trazer Spinelli pro Vasco da Gama? Ainda veio algumas pessoas falar que era melhor que Verratti. Pô, vocês estão de sacanagem, irmão. Estão de sacanagem. Tá entendendo? O Vasco bota Spinelli de titular no primeiro tempo e não cruza uma bola dentro da grande área. Não cruza uma bola na grande área. Pô, irmão, é uma coisa de maluco, irmão. O Diniz foi embora, mas o espírito do Diniz ainda tá dentro do Vasco, né? Porque quer sair jogando daquela forma, tá entendendo? Tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. Os únicos jogadores ali que ainda para mim tem alguma sobrevida ali é o coitado do Léo Jardim, o goleiro, é o Thiago Mendes ali que joga sozinho no meio de campo, e o Robert Renan, coitado, que é um zagueiro que ainda é consciente, tenta fazer alguma coisa, mas, coitado, sozinho, do lado de um Cuesta, que é um bonde. O Cuesta é um bonde, é horroroso, irmão. O Cuesta é horroroso, é horroroso. Esse Cuesta tem que voltar para onde que ele veio, meu irmão, urgente. Não dá. Marino e Inestrosa, primeira proposta que o Vasco tiver, manda embora. É muito ruim, Marino e Inestrosa. Nuno Moreira, parece que em vez de entrar em forma, ele, porra, saiu de forma. O Nuno Moreira tá mais gordo, tá mais pesado, tá mais lento. Tá entendendo?